Você sabe que Jesus nos dá uma receita, uma fórmula, um modo de permanecer no seu seguimento, de manter-se em comunhão com Ele? Bem-vindo, meu irmão, ao programa Iluminados pela Palavra. Meditamos hoje no Evangelho de São Marcos, no capítulo 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os seus santos anjos. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão, sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, Jesus hoje nos dá a receita, a fórmula. Jesus nos aponta o trajeto, aquilo que é necessário para segui-lo, para chegar ao céu, para permanecer em comunhão com Ele. Ele vai dizer com toda clareza aos seus apóstolos, aos seus discípulos, aqueles que estão junto dele: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Quando nós escutamos isso, nós temos o costume de voltar nossa atenção logo diretamente para a cruz e pensamos que o seguimento de Jesus é algo difícil, penoso, pesado, e então já desistimos de cara. Mas antes de carregar a cruz, de tomar a cruz, o Senhor dá outro conselho. O primeiro passo é: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Sem a renúncia de si mesmo, ninguém é capaz de carregar a cruz, tampouco é capaz de seguir Jesus. Por isso, a primeira coisa que o Senhor nos pede é a renúncia de si mesmo. Isso também, claro, não é coisa fácil. A renúncia de si mesmo é pensar antes, desejar antes, fazer antes aquilo que Deus quer. É o conselho que nosso Senhor deu a Pedro no Evangelho de ontem. Na verdade, é a sacudidela que Jesus dá em Pedro. Ele diz: olha, afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensas as coisas de Deus, mas pensa como os homens. Veja, a renúncia de si mesmo é pensar nas coisas do alto, é pensar na salvação, é colocar como prioridade não o bem próprio, mas o bem do próximo, nossa comunhão com Deus, a salvação da nossa alma. É viver a nível elevado, digamos assim, é não viver nas baixezas dessa terra, é não viver refém dos prazeres que passam, das fantasias desse mundo, é viver a nível elevado, insisto, e não a nível epidérmico, a flor das emoções. A renúncia de si mesmo é entender aquilo que São Francisco explicava para o irmão Leão: a perfeita alegria é encontrar aquilo que realmente dá sentido à nossa vida. Não é mais o prazer pelo prazer, mas é a busca da verdadeira alegria, da plena alegria. Aquela que vem do encontro com o Senhor, que dá sentido à nossa vida. Como vai dizer Santo Agostinho, aquele que preenche os nossos vazios, ele vai dizer: dentro de nós existe um buraco, um vazio, e ele tem o tamanho exato de Deus. A renúncia de si mesmo é deixar para trás, é jogar fora os próprios planos para poder acolher os planos de Deus. É deixar para trás os próprios projetos para sonhar com Deus, projetar com Deus, querer com Deus, como vai dizer São João Bosco, aquilo que Deus quer para mim.
Eu quero com Deus o que Deus quer para mim. Nós rezamos isso, eu tenho já insistido com isso há algum tempo, nós rezamos isso todo dia. O problema é que muitas vezes nos fechamos e não nos abrimos para viver isso. Todo dia a gente reza com fervor, mas às vezes nos falta adesão a essa oração. Seja feita a vossa vontade, nós rezamos no Pai Nosso, assim na terra como no céu. Então, meu irmão, para seguir Jesus está aqui a receita, a renúncia de si mesmo. Ir além das emoções, ir além dos prazeres, ir além dos próprios sonhos, sonhar com Deus aquilo que Deus sonha para você. E se você fizer a renúncia de si mesmo, carregar a cruz vai ser tarefa muito simples e muito fácil. Sem a renúncia de si mesmo, é impossível carregar a cruz e é impossível seguir Jesus, porque Jesus renuncia constantemente a si mesmo, renuncia à sua divindade, renuncia à sua autoridade de alguma forma para submeter-se ao sacrifício, à paixão, às humilhações, toma sobre si os pecados que não são dele. Ele é perfeito, santo, puro, os nossos pecados, como vai dizer o profeta Isaías, para nos salvar. E ele vai dizer: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Eu venho com prazer fazer a vontade do Pai. Vai dizer a carta aos Filipenses: o Senhor se fez obediente até a morte e morte humilhante de cruz. E com isso conquistou para todos nós a salvação. Não tenha medo, meu irmão, de fazer a renúncia de si mesmo. Você vai se surpreender com aquilo que Deus faz em nós quando nós deixamos Deus agir na nossa história. Termino deixando a você minha bênção, manifestando a alegria de mais uma vez poder te encontrar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor que te ama, venha em teu favor e te ajude nas suas dificuldades, te salve dos seus inimigos, te ilumine nos seus desacertos, te conforte nas suas tristezas e angústias. O Senhor te acompanhe na solidão, o Senhor te fortaleça na enfermidade, o Senhor te anime quando você for desprezado, o Senhor te defenda das tentações, te console nas horas difíceis, te ame de todo o coração, te proteja de todo mal e te receba nos seus braços. Desça e permaneça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe, meu irmão, essa palavra, este vídeo, esse programa, para que outros irmãos tenham seus caminhos iluminados pela palavra de Deus. Antes de sair, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, e nós seguimos juntos pelas estradas da vida no seguimento do Senhor. Um forte abraço e até a próxima segunda-feira, com a graça de Deus.